Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês a respeito do que é a cura na psicanálise. Mas para começarmos a falar sobre cura em psicanálise, nós precisamos voltar um pouquinho no processo de elaboração da psicanálise por Freud. Então, assim, o Freud ele vai se aproximando do método psicanalítico através do trabalho que fez com as histéricas da época. As histéricas eram pacientes que apresentavam sintomas físicos sem que estes tivessem uma correlação com o orgânico. Então, por exemplo, podiam apresentar uma paralisia do braço. No entanto, tal paralisia não tinha nenhuma ligação com uma lesão cerebral. Então, a partir de investigações, Freud ele passa a entender que o sintoma histérico é fruto de um trauma. E a princípio, para trabalhar esse trauma, ele usa da hipnose, como sessões de regressão para encontrar o trauma e revelá-lo para o paciente. Porém, a hipnose é abandonada por ter baixa efetividade, ou seja, o ato de colocar a pessoa sob hipnose, voltar no trauma e revelá-lo à pessoa, assim, não tinha um fator terapêutico de fato, não tinha nenhuma elaboração sobre aquilo. E por algum tempo, o paciente encontrava-se, sim, curado, sem aquele sintoma, mas tempos depois os sintomas retornavam. Mas a famosa cura pela fala, como a psicanálise é conhecida, não foi algo que se derivou exatamente do Freud, Foi uma das suas pacientes durante uma sessão que fala para ele, deixe eu falar, Deixe que eu fale sobre mim. Então ele passa a usar, a fala como seu método de trabalho. E dessa forma, coloca-se o paciente para falar sobre sua vida, sobre sua história, sobre suas dores, até poder fazer aparecer esse trauma na fala mesmo. E nós podemos pensar o sintoma como um ato de repetição, ligado a uma cena infantil. E essa cena, ela precisa ser recordada. E mais do que isso, ela precisa ser elaborada. Não basta recordar o evento traumático como era feito na hipnose. Esse evento ele precisa ser elaborado. E o processo analítico seria então um processo de lembrança e de elaboração, no qual mudaria a posição do sujeito com o seu sintoma. É até isso que a gente chama de tratamento analítico, essa mudança. E apesar de comumente se entender a cura como eliminação do sintoma, agora entende-se cura como tratamento, como cuidado. Então, se nós entendermos a cura como cuidado, seja o cuidado de si, seja o cuidado nas relações com os outros, nós podemos entender a psicanálise como uma cura. Ou seja, como elaboração do sintoma, visando que o sujeito ele passe de um mal-estar, algo que dificulta muito a sua vida, a ao menos um mínimo de prazer, que seria conduzir essa dor do existir a uma alegria de viver.